Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações, compartilha com os amigos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação e por favor deixe um comentário aqui e dê sugestões de temas para próximos vídeos ou então vem conversar mais comigo porque é assim que a gente fica mais próximo. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, use o meu link de associada. É o primeiro link na descrição do vídeo e usando esse link você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Então, é o meu único retorno financeiro produzindo conteúdo literário, tanto para o YouTube quanto no Instagram. Então vamos lá, como vocês viram no título, eu vou falar todos os livros que eu já li que foram do clube da Reese Witherspoon, que é uma atriz, roteirista, produtora, um monte de coisas, e uma delas é ser leitora e comandar um clube muito famoso, né, que é o Reese's Club, onde ela lê um livro por mês. Tem um site que é Sunshine, é o site dela, com várias coisas sobre essa atriz. E lá tem uma lista de todos os livros que ela já leu pelo clube. Esse vídeo, gente, é uma sugestão da Bruna, uma seguidora muito querida. Então, eu vou conversar com vocês sobre os livros que eu já li, sobre os livros que eu vou ler. Eu vou ler 5 livros, já separei quais eu vou ler. Eu peço, então, por favor, que já deixe o like, porque deu bastante trabalho. Eu vou fazer um mini vlog também, mostrar minhas experiências dentro dos livros. Vou contar um pouco para vocês. E, gente, já posso dizer que eu não li muitos livros da lista da Reese. São vários livros, eu vou deixar na tela quantos livros são. E ao longo do vídeo eu vou falar um pouco mais. O primeiro livro que eu li por indicação dessa atriz foi Livre. Esse livro aqui começou a ser divulgado na época do lançamento do filme e eu fiquei muito empolgada para ler o livro antes de assistir o filme. A Reese Witherspoon, ela é a protagonista do filme, ela produz o filme também, ela leu o livro e ela convidou, né, fez a proposta para a autora Sherry Strayed de fazer a adaptação desse livro. É um livro de não ficção, a Sherry vai contar a história dela em uma jornada ali, numa trilha muito difícil de fazer, sem nenhum preparo. Ela só leu um livro, que é meio que um guia para fazer essa trilha, e foi fazer a trilha na cara dura, tentando reconstruir sua vida devido a um divórcio, devido à perda da mãe. É muito bonita a história. E esse livro não está na lista da Reese Witherspoon. Eu acho que ela indicou esse livro, começou a ter as ideias antes do clube, mas aqui ela já estava começando a indicar livros, então eu achei interessante trazer. Por quê? Um dos livros que eu vou ler é dessa mesma autora. Mas eu vou falar para vocês sobre estatísticas, os livros que eu já li. Eu só li, gente, 3 livros. O primeiro deles é Eleonora Está Muito Bem. Tem a capa aqui. Esse livro foi lido pelo clube da Reese em junho de 2017. Eu gostei muito desse livro. Conta a história de uma mulher solitária que tem dificuldade para fazer amizades. E aí nós vamos acompanhar a história dela, é um drama. É muito tocante, muito interessante. E eu li por indicação da Bia Paludetto, na época eu acompanhava muito o canal dela. E é por isso que eu li esse livro. Então, é o primeiro livro que eu li dessa lista. Em setembro de 2018, ela leu Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse livro fez um hype muito grande o ano passado por causa do lançamento do filme. Mas eu já tinha lido ele em 2021 ou 2020. Eu não me lembro exatamente. É uma história de uma menina que vive em um pântano e ela vai sendo abandonada aos poucos pelos membros da família que vão abandonando aquele lugar e deixando ela para trás. Ela acaba se vendo sozinha no meio do pântano, tendo que caçar, que sobreviver e sendo muito alvo de muito preconceito da comunidade pequena que vive ali. Esse livro, ele conta a história, né, uma ficção histórica, ele conta ali
um recorte da história dos Estados Unidos e tem um crime envolvendo, porque ela vai ser acusada do assassinato de um rapaz da comunidade, que era um rapaz muito benquisto, muito bonito, e as suspeitas estão contra ela. É bem interessante, é muito mais drama do que investigação, e tem uma parte da investigação do tribunal também que é bacana. Eu acho que é um livro bastante válido, mas eu não lembro, eu não dei 5 estrelas, eu não me lembro porque tem bastante tempo que eu li. Que o último livro que eu li dessa lista da Reese Witherspoon é um famosão, que é Daisy Jones and the Six. Esse livro foi lido pelo clube em março de 2019 e eu li esse livro em 2020, logo que ele chegou ao Brasil, gente. Logo que ele foi lançado, não sei se foi 2020 ou 2021, eu li o livro. Eu acabei não assistindo a série, tanta gente falou tanto da série e muita gente reclamou dessa série que eu acabei perdendo a vontade de ler ou de assistir. Esse livro ganhou aí um hype novo, ele já teve um hype na época do lançamento e ganhou outro hype por causa da série. Aí, os livros que eu vou ler para esse vlog, eu vou contando para vocês ao longo do vlog, para não estragar a surpresa. Eu vou ler 5 livros e nenhum deles, eu já vou adiantando, ela leu, a Reese Witherspoon leu esse ano, porque todos os livros do clube dela que saíram, que eles leram esse ano, nenhum deles foi publicado no Brasil ainda. E não é só a questão de eu não ler em inglês, eu não tenho uma leitura em inglês muito fluente. Esses livros estão muito caros, os e-books, então eu achei que o grande desafio para esse vídeo é tentar ler livros que estão na lista da Reese, que eu consiga ler de graça. Então eu vou ler pelo Esquilo, eu vou ler pelo Kindle Unlimited. Tem um outro aplicativo que é o Biblion, que é onde você pega livro emprestado, entra numa fila. Eu já tô na fila de um, eu vou ler para esse vídeo. E eu vou ler um livro físico que eu já tinha aqui em casa. Quando eu vi que tava lá, eu achei o máximo e resolvi pegar para ler, porque era um livro que eu já tinha em casa e que era um presente. Eu queria muito ler nesse vlog também. Então acompanhe as imagens aí. E ao longo dos dias eu vou falando o que eu gostei ou não gostei em cada livro. E vamos ver qual vai ser o favorito desses 5. Alguns dias se passaram, hoje é dia 20/6 e eu terminei o primeiro livro. Como eu disse no primeiro take, eu pretendia ler o livro publicado pela Sheri Sage, a mesma autora de Livre, e é um livro de não ficção que reúne ali histórias publicadas em um blog que ela comandava sob o pseudônimo de Doçura, Dona Doçura, Senhora Doçura. E esse blog funcionava da seguinte forma: as pessoas tinham um e-mail onde elas enviavam suas histórias, um recorte da sua vida, algum momento, um problema, uma coisa que elas estavam passando na vida, e a Dona Doçura dava a sua opinião sobre aquele livro, fazendo uma reflexão. E esse texto era postado no blog, e tanto a Doçura como os ouvintes, né, como as pessoas que acompanhavam esse blog, usavam pseudônimos. Então a gente tem no livro justamente quase uma transcrição das melhores histórias do blog, né, da Dona Doçura. E o blog, se não me engano, chama Pequenas Delicadezas, é o mesmo nome do livro. Gente, é muito tocante. Eu sinto que eu me conectei bastante com algumas histórias. São histórias reais, pessoas passando por problemas reais, por problemas alguns mais sérios que outros, questões de saúde, de divórcio, de dúvidas sobre o que fazer. E tem uma parte onde ela faz uma reflexão de uma pessoa que não sabe qual caminho tomar, se ter ou não filhos, se cursar ou não uma nova faculdade, se abandonar ou não certa coisa. E ela fala uma coisa que é muito real, que a gente não tem como prever o futuro. Ela não é evidente e ela não tem a resposta certa. Nesse livro traz muitas dessas reflexões sobre a gente não tem resposta pronta e nem uma fórmula prontinha de o que fazer com as nossas vidas. Então, me tocou de uma forma muito bonita. Eu nem sei como falar, sabe?
Eu chorei em alguns momentos, eu me senti abraçada. É um livro que tem umas partes que não são tocantes, tem algumas histórias que não são tão tocantes. Mas como não avaliar em 5 estrelas? Porque é um livro de não ficção, são histórias reais, pessoas reais. Tanto a doçura quanto as pessoas que estão enviando as suas dúvidas. Alguns eu me conectei muito, principalmente com dramas de mulheres com mais de 30 anos, né? E com dramas que eu passo na minha vida. Outros nem tanto, mas mesmo assim eu sinto que esse livro foi um suspiro, foi uma forma de refletir, me ajudou a tomar a decisão de criar o diário de gratidão. Então, que saiu aqui, se você quiser ver, esse vídeo tá muito legal. Então, eu sinto que esse livro contribuiu para mim ter algumas respostas subjetivas, mas mesmo assim, algumas respostas contribuiu para mim olhar um pouco mais para minha vida com carinho, a ser mais gentil comigo. E eu gostei de abrir esse vlog lendo esse livro como primeiro, de uma autora que é uma autora de não ficção, é uma das minhas autoras de não ficção favoritas. Eu gosto muito do jeito que ela traz reflexões de forma real, sabe? Não são reflexões rasas. E o livro em si não é tão maravilhoso assim, gente, como eu disse, não é a última maravilha do universo, mas me ajudou, sabe? E eu não leio muitos livros de não ficção, achei super interessante conhecer histórias reais. Eu li no Biblion, por isso que eu não gravei eu lendo o livro, porque como eu disse, eu tô tentando ler esses livros de graça. E o Biblion disponibiliza pequenas delicadezas e disponibiliza lá. Você pode pegar esse livro, é só fazer o cadastro no aplicativo e solicitar o livro. Nem todos os livros ficam disponíveis assim que você solicita ele. Às vezes tem que entrar numa lista de espera. Eu tô na lista de espera de outro livro dessa lista que eu preciso ler para esse vídeo. Ainda não saiu, tá um pouco demorado, já tem dias que eu pedi. Mas enquanto não sai, eu tenho um livro para ler que eu já vou mostrar aqui, que vai ser minha próxima leitura, que é o Palácio de Papel. Eu não sei onde eu pus o card, mas esse livro eu ganhei da Bruna, do Pets Livros. Parece que é um drama que volta no passado, vai e volta, e conta a história de família, segredos de família. Então vai ser minha próxima leitura, até ser liberado o próximo e-book do Biblion. Então já fica a dica aí de um aplicativo para você ler livros de graça sem ser piratas, né? Sem ser de forma pirata. E incentivar a literatura de forma honesta. E vamos passar para a próxima atualização. Espero falar com vocês ainda hoje, ou no máximo amanhã, sobre o Palácio de Papel. Palácio de Papel foi escrito pela autora Miranda Cowley Haller. Socorro! Gente, atualização do vlog, eu tô lendo o Palácio de Papel. Eu comecei ele no domingo, porém eu não consegui vir atualizar ontem, porque ontem era minha colação de grau, até tô com o cabelo assim, vamos ver se dá pra ver. Tá bem ruim já. Porque meu cabelo é cacheado e cacheado ondulado, né, na verdade. E aí eu mesma que fiz o alisamento com chapinha, com escova, só que tava úmido lá e foi isso. Ontem tava até legal, hoje tá meio ruim. Eu tô no capítulo 8 de O Palácio de Papel. E eu tô gostando do livro, gente. Eu me surpreendi porque a protagonista, ela conversa comigo porque ela tem 50 anos, é casada, tem 3 filhos, um adolescente e 2 gêmeos, né? E um casal de gêmeos. E numa noite, logo no primeiro capítulo, gente, a gente fica sabendo que ela traiu o marido dela durante um jantar. Ali fugiu, deu uma fugidinha pro jardim com o melhor amigo dela, que é um amigo de infância. E aí a gente começa a conhecer um pouco da história dessa personagem desde a infância dela, e a gente começa a perceber
que ela passou por algumas coisas bem complicadas, divórcios dos pais, novos amores dos pais, e isso influenciaram a vida dela. E tem uma casa ali de veraneio, que é uma casa que fica à beira de um lago. E nessa casa é justamente onde teve ali um encontro, um jantar, o pessoal bebeu demais. E o amigo dela é casado, tem um filho, e foi para esse jantar. E ali eles deram uma fugidinha pro jardim e cometeram pela primeira vez um ato ali, né, sensual. Gente, não é o tipo, vocês estão vendo que não é o tipo de leitura que eu faço, mas eu achei maravilhoso. Então, o momento foi a Bruna que me deu do Pets Livros. Espera aí que eu vou mostrar aqui. A personagem chama Lindsay, eu acho, e o marido dela chama Jamie. A melhor amigo dela chama Jonas, então vai se passar ali entre os dois. E tem a mãe dela, que é a dona dessa casa, tem muita coisa acontecendo, ainda tá bem no início, né? Mas eu sinceramente tô gostando mais do que eu imaginava que ia gostar. E eu tô falando rápido porque eu tenho que fazer almoço, mas eu ainda não tomei café. Eu faço almoço antes da gente ir pra academia. E aí eu vou tomar um café rápido, gente. Ai, eu tava precisando de um café. Nossa, como eu tava precisando de um café. Ó, eu guardei esse coisito pra nós, pra mim comer com vocês. Ah, eu esqueci o nome disso, é brownie. Estão servidos? Não vou ler agora, gente, só queria comentar. É um romance de uma mulher mais velha, né? Que tá aí se relacionando de forma bem duvidosa, né? Com o amigo. E ela tem 50 anos e vamos ver como que eles vão fazer pra sair dessa situação, porque tá tenso. Olá! Hoje é segunda, dia 3 de julho de 2023. Eu tô continuando o vlog. Amanheceu muito frio, tava 14 graus. Por volta de 14 graus, eu acho que eu gravei um take pra mostrar pra vocês o termômetro aqui de casa. Pra Goiânia é muito frio. E eu vou começar agora de manhã o Dicionário das Palavras Perdidas, que é o próximo livro. Então, vou deixar a capa pra vocês aqui. Eu vou ler pelo Biblion, porque finalmente foi liberado lá. E por ter sido liberado pelo Biblion, gente, tem um prazo curto para ler. Então, eu vou dar prioridade para ler esse hoje. Vou começar agora. E aí, eu acho que eu vou fazer só um chá para beber, porque eu tô tentando fazer um detox. E no mesmo dia que eu tô gravando esse vlog, eu estou gravando o vlog da MLI, porque eu vou ler mais de um livro ao mesmo tempo, em horários diferentes e consumindo de formas diferentes. Eu vou mostrando para vocês, mas nesse vlog aqui dos livros que eu tô lendo da lista da Reese Witherspoon, eu vou ler agora de manhã o Dicionário das Palavras Perdidas, então me acompanhe nessa leitura. Esse é o lema, sou brasileira e não desisto nunca. Ai, tem mais de um mês que eu não atualizo esse vlog. Eu tinha desistido, tinha pensado que não ia dar certo, porque muito tempo se passou. Depois do dia 3 de julho, quando eu peguei ali, consegui pegar o Dicionário das Palavras Perdidas no Biblion, de graça, eu acabei não lendo a tempo. Perdi o prazo, porque eu fui para Paraguai, teve outras coisas acontecendo, eu acabei não lendo o livro que eu me propus a ler no prazo. Aí expirou, saiu da minha estante, e aí eu tive que solicitar de novo. E é isso. Aí agora eu vou fazer um resumão, né, gente? Eu tô aqui com o livro, mas eu não sei se em algum momento eu comentei que eu gostei desse livro, que eu gostei do Palácio de Papel, só porque um final não foi tão bem trabalhado pra mim, não gostei da finalização da personagem. O fim se conecta de alguma forma com o início. Eu lembrou um pouco Karen, que é um livro que eu li em janeiro, que tem essa pegada, mas
4 estrelas, tá? Para esse livro, caso eu não tenha falado em algum momento. E, ao mesmo tempo que eu solicitei o Dicionário das Palavras Perdidas, eu solicitei outro que foi Falsificadas. Eu vou falar um pouquinho desses 2 livros agora, mas Falsificadas eu só li um capítulo, tá? Sobre o Dicionário das Palavras Perdidas. Esse foi um livro que eu tive 5 dias, tem 5 dias que eu peguei ele, então eu li dentro desses 5 dias intercalando com outras leituras, porque é um livro muito denso. Tem partes muito dinâmicas, mas tem partes muito descritivas e lentas, que dá uma quebrada no ritmo da narrativa. O livro tem quase 500 páginas, gente, 498 páginas, segundo a Amazon. Como eu li pelo Biblion, não tem como eu saber exatamente o número de páginas, né? Então é muita coisa. E eu acabei lendo em 5 dias porque eu fiquei com medo de não dar tempo de ler o próximo. Aqui é importante ressaltar que a autora vai abordar um tema muito interessante da história da palavra, da linguagem, voltada mais para o inglês, mas que casa muito bem com a história do Brasil e da linguagem como um todo aí pelo mundo, gente. Esse livro foi publicado pela P.P. Williams em 2020, lá fora, e tem uma versão aqui publicada em 2022. Então ele já tinha sido lido há um tempinho pela Reese Witherspoon. É uma obra que nos transporta para o início do século XX e que vai atravessar um século ali, gente. Toda uma história de mais ou menos 70 anos até o início da Primeira Guerra Mundial. Ele aborda sobre guerra, sobre a luta sufragista da época, né, da luta das mulheres pelo voto, e também aborda sobre minorias. É bem interessante essa ficção histórica, né, porque é uma ficção histórica que vai pegar ali uma fase bem interessante. E o que eu achei legal foi que a autora mistura personagens reais, que foram inspirados em pessoas reais, com personagens fictícios. Basicamente, a trama gira em torno da cidade de Oxford durante a criação do dicionário Oxford de inglês. E esse dicionário incluía as palavras e suas definições através de contribuições de leitores, contribuições de estudiosos da língua, e muitas dessas contribuições vinham de mulheres. Só que quem definia o que ia entrar no dicionário ou não eram homens. Muitas dessas palavras popularmente conhecidas e faladas por mulheres às vezes sofriam preconceito. Palavras consideradas de baixo escalão, né, pejorativas, eram retiradas do dicionário, e essas palavras seriam perdidas se não fosse uma certa menininha que é a protagonista da história, a Esme. A Esme, ela é filha do Harry, eu acho que é o nome do pai dela, que é um lexicógrafo que trabalha ali no Scriptorium, que é uma sala que fica no fundo da casa do organizador desse dicionário. Então, a Esme, ela é órfã de mãe, né? E esse é um pai solo que, por falta de opções, vai levar essa menina para o seu trabalho, que para o Scriptorium, onde ele cataloga palavras e definições. Ela fica debaixo de uma mesinha escondida, porque não era permitido crianças lá, né? Era um lugar de trabalho, de estudo, mas é através dessa certa transgressão de um funcionário que ela vai ter acesso às palavras. Ao longo dos anos, ela vai coletando palavras perdidas, palavras que caem ali no chão, palavras repetidas, palavras que são retiradas do dicionário por serem pejorativas, por serem de uso coloquial, por serem usadas pelas pessoas mais pobres, principalmente mulheres pobres. E aí ela vai colocando essas palavras dentro de um baú que fica abaixo da cama de uma funcionária que era a Lizzie, que é uma empregada ali do organizador, né, do dicionário, e que cuida da Esme em alguns momentos. Então, esse baú vai ser um grande tesouro, porque através desse baú, futuramente, nós teremos desdobramentos. Para quem não conhece a história, será uma grande novidade. Foi para mim, mas depois que eu terminei de ler o livro, eu pesquisei mais sobre os fatos históricos
que inspiraram a autora Pippi Williams a escrever esse livro. É muito interessante para estudiosos da língua, né, formados em letras ou não. Para mim, que sou pedagoga, sou professora, achei interessantíssimo, porque se tem uma coisa que a gente discute muito na educação é o uso da palavra coloquial, linguagem formal, linguagem informal, como algumas palavras são retiradas, né, e são discriminadas porque são utilizadas por pessoas pobres ou por mulheres. É muito interessante. E o mais legal aqui é que essa inserção da Esme e de outras mulheres no Scripturium, como participantes nas entrelinhas desse dicionário, da construção desse dicionário, são baseados em fatos reais, porque muitas contribuintes de palavras e definições eram mulheres, porém, na hora de dar nome às pessoas que contribuíram para o dicionário, essas mulheres eram apagadas, esquecidas, e tentaram amenizar sua participação na história. Esse dicionário levou 70 anos para ser finalizado e o próprio idealizador do dicionário, que é o patrão ali do pai da Esme, ele acaba falecendo e ele nem vê o dicionário sendo publicado por inteiro, porque eles iam publicando o dicionário em partes pelas letras. É muito, muito interessante. Eu gostei demais desse livro. Eu acho que o que fez eu tirar meia estrela, porque eu dei 4,5 estrelas para esse livro, foi o fato de algumas finalizações de personagem não me convencer tanto. Tem umas puladas de tempo que, para um livro de 500 páginas, não precisava. Tem uns momentos de muita descrição que poderiam ter sido utilizados essas páginas para trabalhar melhor a finalização de outros personagens. Mas, de forma geral, se fosse só pela parte ficcional, pela parte dos fatos históricos e da história da língua ali, eu daria 5. Porém, para a experiência, eu vou dar 4,5 estrelas, porque é uma ficção histórica, né, gente? Eu queria ver mais de alguns personagens que eu não vi. Mas vale a pena você ler esse livro e depois pesquisar os fatos que inspiraram a autora a escrever essa história. Eu acho que ele pode ser também, além de ser um romance de ficção, ele é um romance de formação. Ao longo do livro, a gente vai ver ela desde menininha até adulta. E é muito legal acompanhar essa personagem que cresce bastante na história. De forma geral, foi uma ótima leitura, acrescentou bastante. Eu fiquei feliz em ler esse livro. A capa é maravilhosa, né? Vale a pena ter a edição física também. E agora eu vou continuar, na verdade, a ler Falsificadas. Falsificadas, da autora Christine Chan. Essa é uma autora, se não me engano, chinesa, gente. Essa é uma autora chinesa. E vem aquela coisa da imigração. Eu acho que vai falar um pouco sobre imigração dos chineses nos Estados Unidos. E aí, eu só li o primeiro capítulo. Aqui nós estamos contando a protagonista em primeira pessoa. E essa protagonista que narra em primeira pessoa, ela tá contando a história de como ela reencontrou uma amiga da faculdade que acabou saindo do curso, abandonando o curso, trancando, e ela vai reencontrar essa amiga muito tempo depois. É bem interessante o jeito como é narrado, porque tem um humor, ao mesmo tempo que é aquele humor trágico, tá acontecendo só coisa ruim com a protagonista, que é mãe, o filho dela tem 2 anos, é um filho que dá trabalho, que não fala, que tem algumas questões ali. Ela perdeu a mãe, que era o grande apoio dela na criação dessa criança. Então, ela tá passando um perrengue atrás do outro, mas a forma como ela conta é muito leve, muito divertida. E eu estou gostando disso. Então eu volto aqui para finalizar o que eu achei de Falsificadas e depois para contar qual será o último livro. Então voltamos com tudo a esse vlog abandonado, Senhor. Quinta-feira eu estou prontinha, de banho tomado. Acabei de receber uma mensagem da minha sogra
Vou sair daqui a pouco para ir para Caldas Novas, porque desde ontem eu estou sozinha em casa e meu esposo foi pescar com os amigos. Eu tenho poucas amizades aqui em Anápolis e as meninas que são minhas amigas estão trabalhando até domingo, então eu ia ficar muitos dias sozinha em casa. Por conta disso, a minha sogra me chamou, porque ela está indo de carro para Caldas Novas, que é um lugar que eu amo, é muito perto de Cameri. Lá tem águas termais, eu acho que já tem vlog, que acho não, tenho certeza, tem vlog em Caldas Novas aqui, vou deixar linkado, mas eu terminei Falsificadas há poucos minutos, e eu queria gravar esse take, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar lá em Caldas Novas, e se eu for conseguir gravar alguma coisa lá, vai ser de outro livro, não vai ser desse vlog em si. Mas tá aqui, ó, 24. Gente, eu amei esse livro, acho que foi um suspiro para esse vlog, porque o livro tem mais ou menos 200 e poucas páginas. Eu vou deixar na tela, porque eu tô lendo pelo Biblion, lá no Informa Direito, e eu também tô com pressa. Mas são duas amigas que, na verdade, elas se conhecem na faculdade, é a Ava e a Vini. E a Vini vai fazer uma proposta para a Ava de trabalhar junto com ela na falsificação de bolsas. Elas trabalham ali, é todo um esquema, gente, de produzir bolsas réplicas muito semelhantes às originais, inclusive utilizando os mesmos materiais. E aí elas vendem essas bolsas como se fossem verdadeiras. Além disso, elas também têm outro esquema de entrar numa loja, fingir que comprou a bolsa lá, original, e trocar por uma bolsa e trocar por o dinheiro, como se estivesse devolvendo. Então, assim, é um esquema de pirâmide gigante que envolve a China, envolve os Estados Unidos, e a Vini faz essa proposta para a Ava, que é americana-chinesa, né? Então ela tem ali o visto tudo dos Estados Unidos, e ela tem um acesso mais livre à China. E todo o livro gira em torno da Ava contando em primeira pessoa para a detetive como ela conheceu a Vini, como aconteceu a situação, sempre como vítima. Então a gente não sabe se o que ela está contando é real, se como aconteceu, mas eu garanto para vocês que vale muito a pena. A escrita asiática, né, autores asiáticos tendem a ser muito diretos, então assim, são muitas descrições, ela contando toda a história, não tem tanto diálogo, e é tudo muito rápido, muito dinâmico, então funciona para você que quer ler um livro rápido, para você que quer ler um livro em um dia, para você que tá aí de ressaca literária, é super divertido, mas é aquele livro que lembra filme, sabe? De comédia meio pastelona, eu diria. Não é bem pastelona a palavra, é aquele livro que você sabe que as protagonistas não são protagonistas, elas são anti-heroínas, elas fazem coisas ilegais realmente, então... Mas é muito divertido. E a Ava é uma mulher desesperada, que se casou com um médico, esse homem trabalha demais, ela acaba recorrendo a essa situação, ela tem um filho que não está conseguindo falar e está com dificuldade para ir à escola. Então ela tem uma situação ali bem problemática de uma dona de casa tentando sobreviver. Eu não vou contar mais nada que isso, gente, porque assim, é muito rápido, é muito divertido, e se eu contar mais, se eu for me divagando aqui, eu vou acabar soltando um spoiler, não é uma intenção. Eu li esse livro de forma bem despretensiosa. Vindo de Dicionário das Palavras Perdidas, que foi um livro muito mais denso, ter lido Falsificadas, que é divertido, que é tranquilo, foi muito legal, e é uma cultura chinesa, uma autora chinesa. Então, assim, achei que foi um ótimo suspiro ali entre leituras pesadas. E agora eu vou pegar um livro que já tá no meu Kindle, porque eu comprei ele por 8 ou 9 reais lá na Book Friday, que teve em julho, já que às vezes se você compra muito no Kindle e de repente a Amazon às vezes disponibiliza uns cupons malucos, volte 20%, 30% no e-book, e aí eu já tinha uma listagem de livros que estavam, e-books que estavam compensando comprar, e ainda com esse cupom ficou muito barato. Então é Anatomia, uma história de amor, e vou deixar aqui a capa, eu novamente me sendo influenciada pela Mel do Tiff Mel. Vamos ver se essa indicação vai dar certo, porque parece que tem uma coisa mais gore ali.
E essa vai ser a minha última leitura para esse livro. E só deixando claro aqui que Falsificadas foi lido em junho de 2022 o clube da Reading. Então, vamos ver agora o que eu vou achar do último livro, que é Anatomia, uma história de amor. E é isso. E vou correr desligar esse celular, porque minha sogra já mandou mensagem, já deve estar quase chegando aqui em casa e eu aqui, conversando, né? Entregando conteúdo para vocês. Ai, já dizia o Freddie Mercury. We got a champion, my friends. Meu inglês perfeito para dizer, gente, que eu não acredito. Hoje é dia 31, quinta-feira, e eu finalmente cheguei ao final desse vlog que já durou quase 3 meses. Gente, eu não tô acreditando. Tô chocada. E o mais louco é que hoje eu me organizei para terminar o último livro, só que teve 2 reuniões de emergência tentando aí flopar com o meu vlog. E eu precisava muito terminar esse vlog para começar a editar ele. E que leitura. Essa leitura me deu uma renovada durante a jornada, porque foi uma jornada grande, longa, e eu tive que puxar na memória todos os livros que eu li. Mas vamos falar um pouquinho de Anatomia, uma história de amor, da Dana Schwartz. Não sei se é assim que está se pronunciando o nome, mas basicamente essa história, ela é uma história com uma pegada de suspense, com pegada mais gore, e ao mesmo tempo ela entra no subgênero Dark Academia, já que ela se passa ali em boa parte em um ambiente acadêmico no século XIX da Escócia, em Edimburgo. E ali, gente, o que vai aparecer dessa história, basicamente, que eu achei mais legal é sobre a anatomia humana, sobre a medicina da época e principalmente sobre corpos, o respeito aos corpos, a forma como os estudos eram feitos antigamente. E se você pensar ao longo da história, eu como engenheira florestal, né, que eu já disse que me formei, teve uma disciplina, se não me engano era biotecnologia florestal, onde o professor comentou sobre a sujeira que é a falta de ética que envolve a medicina em sua história. O seu passado é muito terrível, envolveu muita violação de corpos, experimentos desumanos ao longo da história. E há a questão de que muitos avanços tecnológicos, avanços nas cirurgias da medicina foram à custas de estudos feitos em pessoas pobres, em judeus na época do Holocausto. E então muito do que a gente tem de evolução hoje na medicina se deve a experimentos, sofrimento humano de pessoas que foram afugentadas. É bem pesado pensar nisso, né? Mesmo porque o código de ética da medicina é muito bonito, mas a realidade, a história é manchada por muito sofrimento humano, gente. E aqui deixa muito claro isso, então se você tem alguma sensibilidade a assuntos que vão envolver corpos, cemitério, morte, dissecação de animais e de pessoas, cuidado, porque a autora aborda isso aqui com muita maestria. Inclusive, você se sente estudando anatomia humana junto com a nossa personagem principal, que é a Hazel. Ela é uma jovem ali de 17 anos que desde que nasceu já foi prometida a casamento para seu primo primeiro, que é filho do irmão da mãe dela. A mãe dela é uma mulher da alta sociedade que se casou e que passou o título para o próprio marido e que quer que a filha tenha um bom futuro. E a única forma dela ter esse bom futuro nessa época é se casando bem. E o primo dela é a melhor opção, que é o Edmund. Então ela, desde o início, ela sabe que esse é um casamento vantajoso, um casamento necessário, em virtude do que as mulheres precisavam na época, né? Que era fazer um bom casamento. Porém, ela tem um sonho de estudar anatomia. E ao longo do livro a gente entende que ela quer ser médica, que ela quer ser cirurgiã,
mas que isso é impossível porque as mulheres eram limitadas em seus estudos. Mas, devido a algumas causas particulares da família dela, ela acaba sendo negligenciada pelo pai, que está fora de casa, pela mãe que está em luto e muito concentrada no seu filho mais novo, e nesse meio tempo ela tem liberdade de estudar em casa, mas ingressar na universidade, concluir seus estudos de forma oficial é outra coisa, né? E aí, gente, ela vai se envolver em algumas situações para poder melhorar suas técnicas, para poder fazer uma prova ali de capacitação, uma prova específica para conseguir estudar medicina. E eu acho que falar mais do que isso seria muito, mas no caminho dela vai surgir uma certa pessoa, um rapaz que ele é ressurgecionista. O que é isso? Ele rouba corpos de cemitérios, pessoas que morreram já, para vender esses corpos a estudantes de médico, a estudantes de cirurgia. E isso era muito comum na época, visto que era difícil conseguir corpos para estudos, né? Então, ela vai, em algum momento, vai se cruzar com esse rapaz, porque ela vai precisar estudar corpos humanos de verdade. É muito legal, eu gostei bastante. Tem uma pitada de uma coisa lá no final que eu não gostei tanto, mas eu nem posso falar porque seria um grande spoiler. Eu tô tentando fugir aqui de spoilers para vocês. Mas é um livro que foi 4 estrelas para mim, 4 estrelas e meia para mim. Eu gostei demais, eu achei divertido, eu achei bacana a abordagem, a jornada da Hazel, e tem umas tiradas muito interessantes. Tem uma tirada no teatro que eu achei de uma sacada da autora, né, sobre o quão problemático eram as obras, tanto de teatro quanto de livros publicados nessa época, em querer o tempo todo doutrinar a mulher, porque ela tinha que ser virtuosa, ela tinha que ser recatada, ela tinha que aceitar o marido, e se ela fugisse desse caminho, algo terrível ia acontecer. Eu, como uma leitora de clássicos aí, assídua, né? Tô sempre lendo um clássico ou outro, já percebi isso muito em obras, principalmente escritas por homens, né? Homens, e tem esse final arrebatador, esse final trágico sempre para a mulher que se desvirtua, que sai do caminho que era o correto entre muitas aspas. Então é um livro que fala sobre isso, sobre a posição da mulher, que é e mais do que isso, que me ganhou foi misturar essa abordagem do papel da mulher na sociedade da época com anatomia, com essa coisa gore, porque eu gosto muito desse tema e gosto muito de estudar esse assunto, né? E achei que esse livro casa muito bem, embora tenha umas coisinhas no final que eu não achei tão legais. Mas eu gostei. De forma geral, foi uma obra que me fez aí fazer as pazes novamente com a Mel, porque a Mel do Tiff Mel indicou esse livro e eu gostei. Do vlog dela é lindo, assista, eu vou até deixar marcado aqui. O blog é lindo, lá vocês vão ver detalhes da edição física, e aqui, né, eu li em e-book, comprei o e-book, e aqui eu vou falar mais sobre a capa, né, que ela fala, detalhes da capa, que é maravilhoso, já que é em formato de coração, um vestido em formato de coração, e esse vestido ele tem uma participação interessante na história, então eu gostei muito desse livro, 4 estrelas e meia. Vamos ranquear agora tudo que eu li? Pequenas Delicadezas foi 5 estrelas pra mim, eu chorei demais, eu gosto dessa autora, ela é uma autora, minha autora de não ficção favorita, não tem jeito. E se tiver outros livros dela, quero ler. Eu gostei de Palácio de Papel, que ganhei de Bruna, mas o final, algumas coisas não casaram tão bem pra mim, então foi um 4 estrelas. Aí, gente, eu li o Dicionário das Palavras Perdidas, que ficou também 4 estrelas e meia, porque eu achei que a abordagem foi muito interessante, embora algumas personagens eu não tenha sentido tanta empatia ou tanta conexão, mas o assunto também é muito diferente. As Falsificadas foi um suspiro nessa TBR, porque foi um livro divertidíssimo. Dou 4 estrelas, porque é um livro curto para quebrar a rotina, para se divertir, para dar umas risadas e
também para entender algumas coisas de uma cultura completamente diferente, né? Uma escrita muito direta, muito interessante, de uma autora chinesa. E agora vem com as estrelas em meia para Anatomia, uma história de amor. E o saldo final foi positivo. Gente, se esse vídeo, pelo amor de Deus, se você não curtiu até agora, curte. Se esse vídeo chegar a 300 visualizações, 50 curtidas e uns 20 comentários, pelo menos eu faço parte 2 e leio mais 5 livros dessa lista da Reese Witherspoon que eu quero ler, né? Esse clube dela que é maravilhoso. E tem outros livros que eu quero ler também. Então já comenta aqui se você chegou até o final desse vlog. Você sabe que foi uma jornada que foi difícil e tem que valer muito a pena para me conseguir gravar uma segunda edição. E vai ser com a Mel Latino, que ela tá latindo a tarde inteira hoje. E com ela latino, mandando um abraço, uma lambida para vocês. Eu me despeço. Muito obrigada se você assistiu esse vlog até o final. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!